Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje eu vou caminhar mais depressa para ganharmos tempo, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por isso que é bom congregar com o pastor crente, viu? Glória a Deus. Meus amados, quem está ouvindo a voz de Deus aqui nesse ambiente? Quem quer permanecer ouvindo o Senhor falando aos nossos corações? Glória a Deus. Olha, eu estou maravilhado com o som essa noite. Está uma bênção. Glória a Jesus. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que chegaram a esta casa e que estão sendo tocados pelo Espírito Santo. O nosso Deus está nesse lugar. Eu fui surpreendido pela vontade do Todo-Poderoso, poucos instantes antes de vir à casa do Senhor, e eu creio que existe algo mais poderoso ainda para se revelar no nosso meio. Quem crê comigo, irmão? Só os que estão crentes comigo. Aleluia. Diante da vontade do Senhor, nós temos duas posturas: ou cremos ou questionamos. E eu fico com aqueles que creem. Glória a Jesus. Se você está portando a sua Bíblia, abra por gentileza no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 35. O Senhor me deu esta palavra e há muito tempo eu não coloco, não rotulo colocando matemática nas ministrações, mas Deus falou comigo e eu quero compartilhar com a igreja um tema um quanto inusitado, porém creio que você vai entender no decorrer da ministração. Quero ministrar nesta noite sobre um juiz, um sacerdote e um profeta. Juiz, sacerdote e profeta. Amém? Os que encontraram e podem, digam amém. Leiamos a palavra do Senhor que diz-nos assim: eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Uma vez mais, para que você não esqueça o texto sagrado: e eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Glória a Jesus. Queridos, o nosso Deus não muda. O pastor aqui ressaltou, citando Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. O Senhor está agindo, operando, realizando coisas extraordinárias na vida daqueles que creem. Cadê o irmão Hélio? Glória a Deus. Deus está fazendo coisas extraordinárias, viu, irmão Hélio? Glória a Deus. Esse Deus que não muda sempre tem falado no meio do seu povo, e ele fala de diversas maneiras. O texto que nós lemos, eu quero que você redobre a sua atenção na noite desse dia, para que não perca nada. O texto ora lido retrata-nos a história da escolha de Deus. O Senhor começa a escolher e ele procura um terreno estranho. O Senhor procura um terreno, um deserto, para plantar a semente da sua vontade. Deus não escolheu a melhor terra, o Senhor não escolheu o melhor solo, mas pelo contrário, ele vai em um solo infrutífero. Ele escolhe uma mulher que atendia pelo nome de Ana, e Ana era estéril, e Deus faz brotar um desejo no coração daquela mulher, e um desejo de... Estava melhor o som antes, viu, Mateus? Se ficar como estava, fica perfeito. Deus faz brotar no coração daquela mulher, e foi Deus que colocou aquele desejo, porque há coisas na nossa vida, há anseios, há desejos, há vontades que brotam do nada dentro do nosso ser, que não tem origem na nossa imaginação, na nossa visão, nos nossos sentidos, ou alguma influência daquilo que está ao nosso derredor,
mas são coisas que vêm diretamente do alto. São desejos que Deus semeia, planta e implanta em nosso coração com um propósito de realizar a sua poderosa vontade. Aleluia! Deus vai te fazer entender, na noite deste dia, alguns sentimentos que estão ecoando dentro da tua alma, dentro do teu ser, e que até então você não tem resposta plausível, não há uma resposta concreta para estes sentimentos, mas o Espírito de Deus, que sonda os corações, vai nos fazer entender que quando Ele implanta a sua vontade, Ele se preocupa e se responsabiliza em concretizá-la. Você crê nesta palavra, meu irmão? Aleluia! Você crê, minha irmã? Então não me deixe só na noite desse dia. Vai testificando a tua crença com glória a Deus e aleluia. E Deus implanta no coração de Ana este desejo. Lá está Ana. Os irmãos, na sua maioria, são sabedores do que aquela mulher realizou. Ela entra a casa do Senhor, e ali aquele desejo começa a arder, e ela pede ao Senhor um filho. E aquele desejo era tão divino, era tão poderoso, que ela no seu coração faz um voto diante de Deus, de entregar o seu filho na casa do Senhor. Ninguém deseja um filho, irmãos, ninguém deseja algo tão precioso, com tanta intensidade, para depois ofertá-lo. Na verdade, todo desejo que tem origem na natureza humana, você agarra, você segura, porque é um desejo egoísta. Entretanto, o que brota no coração daquela mulher é algo espiritual, é algo divino, é algo poderoso, e Samuel nasce. Deus realiza aquilo que Ele implanta no coração daquela mulher. Ela entrega Samuel na mais tenra infância aos pés de um profeta. Ela entrega Samuel aos pés de um profeta. Quem era este profeta? Era um homem que atendia pelo nome de Eli. Eli era um profeta velho. Eli era um profeta que estava no fim da sua carreira ministerial. Eli era um profeta que estava vivendo uma crise tremenda dentro da sua própria casa, pois apesar de ser profeta, a sua família estava em crise, porque o cargo que Deus te confia, a posição que Deus te dá, não te exclui de passar por dificuldades, não te exclui de passar por algumas coisas. Entretanto, o que Eli estava enfrentando era fruto da sua própria negligência. O pecado havia se instaurado dentro da sua própria casa. E agora Eli, esse profeta velho, o profeta também que ainda estava servindo na casa do Senhor, mas os seus filhos se desviaram. Ofni e Finéias haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Eles deitavam-se, olha bem para o que o texto está dizendo, eram filhos de sacerdote. Eles viam diante da tenda. Que tenda era esta? A tenda onde o povo adorava a Deus. E ali eles se deitavam em frente à tenda com mulheres, e a história repercutia, chegava até Eli, mas não havia palavras de correção nos lábios de Eli, e Deus intervém, e o Senhor brada dizendo através de outro profeta. Deus, irmãos, para que você compreenda, repita comigo: o profeta é o representante de Deus para o povo. O profeta, vamos lá novamente, o profeta é o porta-voz de Deus para o povo. Então, sabendo disso, Deus poderia diretamente falar com Eli, mas Deus não fala com Eli. Deus usa outro profeta para corrigir aquele homem, e o profeta chega, e ele não escolhe, não vai por meias palavras, ele não escolhe o melhor discurso, mas ele é incisivo, ele fala com ousadia, com intrepidez, autoridade e verdade, e ele dá algumas palavras de sentença para Eli. Primeiro ele diz que o cajado, que representa a autoridade, havia sido tirado das mãos do profeta. Primeiro ele diz também que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreriam
no mesmo dia. Os irmãos talvez não entendam a dimensão desta palavra. O que Deus estava dizendo para Eli era que o ministério dele não teria continuidade. Quando alguém tem um filho, hoje é dia dos pais, e em breve eu vou comemorar isso com mais força ainda. Já sou pai, tá, irmãos? Falta só a neném vir. Está ali com 7 meses, glória a Jesus. Os irmãos são sabedores que a continuidade da família, os sonhos e projetos de um pai, de uma mãe, são depositados sobre a sua filha, sobre os seus filhos, sobre a sua herança, sobre a sua posteridade. E não era diferente no caso de Eli. Porém, o que Deus estava dizendo para Eli era: Eli, a tua geração já não serve mais para mim, porque você parou de ouvir a minha voz, parou de ouvir os meus mandamentos, você cessou de obedecer a minha vontade. Foi isso que Deus falou para Eli. E agora Deus brada no versículo 35 dizendo que levantaria um sacerdote, primeiro, fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração, na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Aleluia. Deus estava falando de Samuel. Aleluia. A palavra Samuel, irmãos, vários tradutores tentam trazer a melhor tradução ou melhor significado para este nome, mas Samuel significa ungido, separado, pedido de Deus, resposta de Deus. Há vários significados para o mesmo nome. E agora, queridos, lá está aquela criança adormecida, aquela boa e maravilhosa história que já conhecemos, e Deus fala com Samuel. Deus não fala muito, Deus apenas o chama pelo nome. Deus diz: Samuel. Ele se levanta depressa, corre aonde estava o profeta velho, adormecido, cansado, vai até a cama do profeta, sacode o profeta e diz assim: o Senhor me chamou, porventura me chamaste? E ele disse: não, volta a deitar-te. E ele retorna, e a voz de Deus brada pela segunda vez. Ele vai até o profeta, e o profeta está adormecido, e novamente ele o indaga, e ele disse: olha, retorna ao teu lugar. E mais uma vez a cena se repete, só que na terceira vez o profeta entendeu que Deus queria falar a Samuel. Aleluia. Irmãos, há 2 fases na tua vida. Diga comigo: há 2 fases na minha vida. Primeiro, quando eu ouço a voz de Deus, é a primeira fase. É extraordinário, é poderoso, é lindo, é maravilhoso. Segundo, quando eu entendo, compreendo, passo a discernir a voz de Deus, aí, irmãos, é mais extraordinário ainda, porque só ouvir não é suficiente. Eu tenho que discernir através do Espírito Santo qual é a vontade de Deus. E agora Deus brada o coração de um menino, de um pré-adolescente, e o que Deus fala para Samuel é tão poderoso, é tão forte, é tão extraordinário. Deus fala sobre todo o futuro do velho profeta Eli, que era o seu mestre, era o seu tutor, era aquele em que ele se espelhava. Agora Deus começa a revelar tudo. Era tão poderoso, tão forte, que era algo que uma criança não teria maturidade suficiente para receber. Mas Deus fala com o menino quando os velhos ficam surdos. Deus fala com o menino quando os velhos deixam de adorar. Deus fala com meninos quando os profetas envelhecem. Meus irmãos, sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Que existe muita coisa para a tua vida que está sendo protelada, adiada. Sabe por quê? Porque você parou de ouvir Deus. Você parou, você cessou de ouvir a direção de Deus. Mas também, nobre pastor Jerry, Deus vai falar com meninos aqui nessa noite. Quem são os meninos? São os improváveis, porque Deus é especialista em trabalhar com improváveis. Quem são os meninos? São aqueles que você olha e diz assim: esse não tem maturidade, é uma criança, eu não vejo estrutura espiritual alguma
Isso aqui é pior do que criança. Aí Deus começa a bradar pelos lábios dele, porque é um coração rendido à vontade do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Jesus toma uma criança, coloca no seu colo. Em um momento inusitado do seu ministério, ele diz assim: quem não se tornar como esta criança não herdará o reino dos céus. Há um segredo espiritual em torno disto. Aleluia. Deus está procurando meninos, mas que ouçam a sua voz. Aleluia. Porventura, há algum menino aqui no nosso meio? Há alguma criança disposta a ouvir a voz de Deus aqui? Aleluia. Há meninos, irmãos, de 70, 80, quase beirando os 100 anos, missionária Filipa, mas tem um coração de criança, de meninos na presença do Senhor. E aqui, queridos, eu me apresso mais ainda, porque eu quero orar. E o tempo da palavra que já foi, eu quero orar e o pastor me deu liberdade, glória a Jesus. Eu não me demoro, o pastor já me conhece, glória a Deus. Queridos, mas eu quero orar com vocês, amém? Glória a Jesus. E Deus levanta Samuel. E aqui, irmãos, para arrematarmos, para concluirmos, quando Deus levanta Samuel se torna um dos homens, depois de Moisés, mais respeitados em Israel. Porque Deus confia a Samuel 3 posições poderosas. Deus coloca nas mãos de Samuel o ministério do sacerdócio. Deus coloca nas mãos de Samuel a autoridade de juiz. E Deus deposita sobre a cabeça de Samuel a autoridade de profeta. Ele era sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus. Ele representava Deus diante do povo. E além do mais, ele legislava. Ele era juiz daquela nação. Havia algo, Leandro, tremendo sobre a vida daquele homem. Samuel era um homem simples de aparência, mas quando alguém fitava os olhos dele, não conseguia permanecer com a cabeça erguida, se curvava, porque a autoridade divina se refletia através daquele homem. O ministério dele foi tão lindo, tão poderoso, mas havia um segredo por detrás disso. Samuel era uma oferta de uma mulher a Deus. Tudo que você deposita nas mãos de Deus vai crescer. Tudo que você deposita nas mãos de Deus vai frutificar. Tudo que você deposita nas mãos de Deus tem continuidade. Então solta, desapega, larga, deixa Deus cuidar, porque Ele cuida melhor. Aleluia. É isso que o nosso Deus faz. Samuel se levanta e Deus diz: Samuel, eu vou te colocar em um ponto de transição. Eu vou te dar um direcionamento. Eu vou te levar e tu vai ser o divisor de águas, porque tu vai inaugurar a monarquia em Israel. O primeiro rei de Israel, quem vai ungir vai ser você. Aleluia. E lá vai Samuel na casa de Jessé, o belemita. Quando Samuel chega na casa de Jessé, era juiz, era sacerdote, era profeta, mas era homem. E ele se deixa guiar pelos olhos. Ele começa a selecionar quem Deus iria escolher. E Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, conheço o coração. Aleluia. Não é nenhum destes. Eram homens fortes, habilidosos na batalha. Aí Deus disse assim: eu vou mostrar o que eu fiz na tua vida, eu vou mostrar na vida deste que eu vou escolher. Aí na casa de Jessé estavam todos os seus filhos, homens de batalha, homens de boa aparência. É o que Jesus faz, é o que o nosso Deus faz. O Senhor disse: olha, ninguém vai sentar à mesa, porque o banquete estava preparado. Quando alguém sabia que o sacerdote ia até a sua casa, já preparava algo maravilhoso. O pastor Gé já se alegrou com isso, né? Glória a Deus. Essa palavra aí é para você, pastor Gé. Ele está falando. Queridos, quando alguém ia, o sacerdote ia a uma cidade, a cidade, aquela casa que o recepcionaria, preparava do bom e do melhor para receber o sacerdote. E não foi diferente. Aí Deus disse: a honra não vai estar sobre a tua vida, profeta, sacerdote, juiz.
A honra vai estar sobre aquele que eu escolhi. Ninguém senta à mesa até o pastorzinho de ovelhas chegar, até aquele que está lá no campo padecendo, brigando com o urso, matando leões, arrancando a ovelha das garras dos leões. Foi esse que eu escolhi. Aí imagina, irmãos, Davi chegando, todo cheio de palha, de relva, de grama, chegando com o cabelo bagunçado, suado, porque a trajetória era longa, aquele cajado na sua mão, e as ovelhas com certeza ele teve que deixar no aprisco, veio depressa. E quando chega aquele menino, que alguns dizem que ele era ruivo, irmãos, Davi era como um ovinho de coruja, de codorna, era cheio de manchinhas, era bem ruivo. E ele chega àquela casa, e Samuel deita azeite sobre a cabeça dele. E olha quem é Davi. Davi encerra a sua carreira, depois dos altos e baixos. Aí Deus diz assim: Davi, um homem segundo o meu coração. Aleluia. Sabe por quê? Porque Davi recebeu unção de quem tinha autoridade para ministrar. Aleluia. Davi foi abençoado por quem honrava a voz de Deus. Fica em pé, por gentileza, os que puderem.